Bom, eu não sei se vocês já ouviram falar, certamente ouviram falar no Credit Suisse. É uma espécie de, é um banco que é uma espécie de referência financeira no planeta Terra, no mundo financeiro. Pois o Credit Suisse está dizendo que a moeda brasileira é uma das moedas mais confiáveis entre os países emergentes. Ela está junto com a moeda sul-coreana, o won, e junto com o rublo russo, em termos de confiança. E graças às exportações brasileiras, que dão força à nossa moeda, portanto, graças ao agro, e que recomenda aos investidores, né, a confiança na moeda brasileira. Eu vi essa moeda nascer. Eu fui o primeiro a anunciar o nascimento dela. Dei o furo do real, né? E está aí. Uma moeda estável. Nós não tínhamos moeda, era o dólar, porque a nossa moeda se desvalorizava à razão de 84% ao mês. Isso não é moeda, né? E, enfim, veio uma moeda estável. A moeda é a referência material de um povo. Nós temos referências morais, éticas, espirituais, mas a referência material é a moeda. É que serve para todas as transações, para a valorização material. E a gente fica sabendo disso. Temos que homenagear aí o agro e o Banco Central, que é o guardião da moeda. Bom, gente, vocês devem saber, eu já comentei aqui, era o meu candidato a presidente da República, sempre. Ele está com 85 anos hoje, nunca se meteu em política, Ives Gandra Martins. Ele publicou um artigo no Estadão de hoje, constatando, infelizmente, que um ovo de tartaruga vale mais para a lei brasileira que um óvulo humano. O ovo de tartaruga, se alguém destruiu um ovo de tartaruga, lembra Ives Gandra, pela Lei 9.605, de 1993, né, comete crime e pode ir para a cadeia. No entanto, há 13 anos, o Supremo autorizou o aborto. A despeito de a Constituição brasileira, no artigo 5º, no seu caput, dizer que a vida é inviolável, né? O direito à vida é inviolável. Ele também aproveita no mesmo artigo, para lembrar que num país em que quase todos nós sofremos uma redução de 25% na nossa renda, em média, que o Supremo não permitiu que houvesse uma redução na folha de pagamento dos nossos servidores, aqueles que sustentamos pelo pagamento de nossos impostos e que decidiram ser servidores do público. Uma boa lembrança de Ives Gandra. O presidente da República indicou o seu ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, o Jorge Oliveira, para o Tribunal de Contas da União. Ele passou na sabatina do Senado e o Senado o aprovou por 53-7. Votaram 60 dos 81 senadores, 53-7. Vitória do indicado pelo presidente da República. São 9 os ministros do Tribunal de Contas da União, que é um órgão do Legislativo, não é um órgão do Judiciário. O presidente da República, desses 9, tem direito a indicar 3. Um dele próprio e mais 2 que pega da carreira de auditores, né, do Ministério Público de Contas, né? E os outros 6 são indicados pela Câmara e pelo Senado. Em geral, uma espécie de aposentadoria para deputado ou senador que não foi reeleito, né? Não se exige aí sabedoria de contas, que seja formado em contabilidade ou em economia ou algo similar. Bom, e agora, amanhã, quarta-feira,
o indicado do presidente ao Supremo, o desembargador Cássio Nunes, vai ser sabatinado no Senado, e todo mundo diz que governistas e oposicionistas estão satisfeitos com a indicação e que ele será sabatinado e depois será aprovado. É o que se diz, né? Eu fico imaginando uma sabatina que teria que identificar o notável saber jurídico, né? Mas eu acho que vão ficar perguntando sobre as inconsistências ou incoerências ou desinformações ou enganos ou pedindo explicações sobre o currículo que ele apresentou. Está em jogo aí esse chamado currículo Lattes, né? Que é um currículo da área de ciência em que as pessoas põem lá as suas habilidades, a publicação de seus trabalhos, os cursos que têm, os mestrados, doutorados, licenciaturas, etc., né? E parece que há muitos exageros por esses currículos. E como é preciso ter ilibada conduta, além do notável saber jurídico, quem falsifica o currículo não tem ilibada conduta, né? Mas isso vai ser decidido na sabatina lá no Senado. E o senador Francisco de Assis Rodrigues, também dito Chico Rodrigues, resolveu um possível choque entre Supremo e Senado. Ele antecipou-se e pediu licença por 90 dias, pediu afastamento do mandato sem nenhuma vantagem por 90 dias. Ele não tem sequer a prerrogativa do mandato. Por 90 dias, sendo assim, não assume o filho dele, que é o seu suplente, na dinastia senatoriana, na capitania hereditária do Senado. Com isso, alivia o Supremo, que, nesta quarta-feira, teria que decidir, por iniciativa do próprio ministro Barroso, se o ministro Barroso tinha razão em afastá-lo por 90 dias ou não. Um dilema do Supremo, porque se deixar o ministro Barroso sozinho, para evitar um choque com o Senado, que acha que é uma intromissão indevida do Supremo suspender um mandato de um senador, né? Ou apoiar o ministro Barroso, dando-lhe maioria de votos, e chocar-se com o Senado, o Supremo não vai precisar deliberar nada, uma vez que ele já se afastou por 90 dias. Foi o primeiro ato dele sensato, né? Porque foi uma insensatez. Aliás, ele provavelmente foi traído pelo seu inconsciente. Freud explicaria isso, né? Quando a polícia entrou, se identificou, ele sabia que era a polícia, tentou esconder o dinheiro. Depois, com isso, houve uma confissão, né? Ao enfiar o dinheiro no traseiro, ele confessou que o dinheiro é um dinheiro sujo, né? Sujo, literalmente sujo, de origem, né? E depois tentou explicar que era dinheiro para os funcionários dele, que teve um impulso. É uma explicação pueril, né? Foi, de novo, um gesto de confirmação de culpa. Mas agora ele, pelo menos, teve algo de grandeza, digamos assim, de evitar um choque entre dois poderes. O presidente evitou também, com grandeza, né? Quando o Supremo disse que ele não poderia nomear o diretor da Polícia Federal, ele podia dizer: não, eu nomeio, ele é meu subordinado. Desde quando? Eu fui eleito para ser chefe do Poder Executivo e ele é um subordinado meu, né? Todos estão abaixo do presidente no Poder Executivo, né? Poderia ter feito isso. Ele não fez para não criar caso com o Supremo. Mas agora o Senado já criou caso com o Supremo já recuou, né? Naquele caso em que Marco Aurélio, num dia 6 de dezembro, afastou o presidente do Senado, Renan Calheiros. O Senado não deu a mínima. Aí o Supremo teve que voltar atrás. Bom, por fim, queria lembrar que o governador João Dória, quando prefeito, fez uma campanha Asfalto Novo,
gastou 12 milhões no asfalto novo, no asfalto em si, e 14 milhões na propaganda para ele se eleger depois governador. E o caso está na Justiça, e agora o juiz da Vara de Fazenda Pública, da 14ª de Fazenda Pública, da Justiça de São Paulo, Justiça Estadual, não é a Justiça Federal, onde corre um processo por improbidade, bloqueou quase 30 milhões do patrimônio de João Dória por causa disso. Está com o patrimônio bloqueado e tentando vacinar todo mundo. De Brasília, Alexandre Garcia.